mulher descobre que está grávida, ela fica muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada, com várias questões. As alterações dermatológicas, tipo espinhas, aumento da oleosidade da pele, estrias pelo corpo, são uma preocupação muito frequente das pacientes que acabam de descobrir que vão ser gestantes. Então hoje eu trouxe um colega dermatologista para falar sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas, as dúvidas mais comuns das pacientes e dizer como que a gente pode evitar esse tipo de problema. Olá meninas, tudo bom? Bem-vindas ao meu canal para mais um vídeo, mais uma conversa. Eu sou a doutora Ana Paula, sou médica ginecologista, esse é o meu canal. Aqui eu converso sobre saúde feminina como um todo. E hoje a gente está com um convidado super especial para falar um assunto bem comum, né? Na gestação, a mulher ela tem várias mudanças no corpo e as alterações dermatológicas geralmente afetam muito o psicológico da mulher, atrapalham muito ela e elas ficam muito incomodadas. Então hoje a gente está aqui com o dermatologista, Dr. André. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Ana, prazer, meninas. Vamos conversar um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas desse período que é cheio de alteração dermatológica mesmo e gera um pouquinho de ansiedade às vezes em algumas pacientes, né? Com certeza você deve atender várias pacientes gestantes, né? A gente sabe que as gestantes não podem fazer vários tipos de tratamento, não podem tomar várias medicações. E aí eu vou começar a falar sobre cada alteração em específico e aí você vê o que você pode trazer pra gente de dica, né? Como evitar, se essas coisas são reversíveis ou não. A primeira dessas alterações começa bem no começo, né, do pré-natal, no começo da gestação, ainda no primeiro trimestre, quando a mulher está na fase de progesterona, que é o aparecimento de acne. Então eu tenho pacientes que falam pra mim, nossa, nunca tive acne, foi eu engravidar, que a pele do meu rosto ficou horrível. Sim. E aí, o que você tem pra falar sobre isso? Essas alterações hormonais muito abruptas, agudas, normalmente elas fazem realmente uma comedogênese mais intensa, que pode evoluir com quadros de acne, às vezes de moderada a grave. Tá? No geral, em gestante é um quadro mais leve, moderado mesmo. E assim, na gestante é um capítulo à parte o tratamento de acne, porque a gente tem que dispensar diversos ácidos que a gente usa habitualmente, tanto os ácidos tópicos quanto as medicações orais. Mas assim, existem tratamentos, tá? A gente tem alguns ácidos que em concentrações mais baixas podem ser utilizados, aí precisa realmente passar em consulta para ver, até para saber se a paciente já fez algum tratamento com algum ácido que tenha tido problema ou não. E a gente tem algumas medicações orais também que podem ser usadas, principalmente alguns antibióticos, mas são aqueles antibióticos também que são restritos na gestação. Então a gente tem poucas opções também, tá? Mas normalmente é um quadro transitório, não costuma ser permanente depois do parto, então assim, né, no pior dos cenários é uma coisa que tem data para começar e tem data para acabar, normalmente, tá? A única coisa só assim que a gente fica mais atento com algumas gestantes é em gestantes que já têm um antecedente de acne grave ou moderada antes da gestação, porque normalmente essas pacientes a gente já gosta de deixar um skincare bem certinho durante a gestação para realmente prevenir que essas acnes ocorram, porque a gente sabe que existe realmente uma relação positiva entre ter tido acne pré-gestação adolescente, né? E acne gestacional também. Então a gente sempre fica mais atento com essas pacientes. Então a paciente tem alguma coisa que ela pode fazer também para evitar, não evitar que a acne apareça, que a gente sabe que a oleosidade vai aumentar, mas evitar que não seja tão complicada. Exatamente. Existe algum cuidado com a pele mais específico que ela pode consultar no dermatologista para saber? Com certeza, Ana. Hoje, felizmente, a indústria está a todo vapor. Então, assim, antigamente, até quando eu estava na residência, a gente tinha pouquíssimas opções de sabonetes, de ácidos mesmo, e a indústria foi se aperfeiçoando. Então, hoje a gente tem muita opção. Por isso que é interessante realmente a consulta para ver o que já usou, o que funcionou, o que não funcionou, se já nunca fez tratamento, se já fez algum tratamento. Então, assim, hoje a gente tem o que fazer. A paciente não fica desamparada, ela só realmente precisa passar no especialista para tentar achar assim, melhor tratamento, ajustar a rotina também, porque a gente sabe que também em gestação a mulher fica com 1 zilhão de coisas na cabeça, então assim, tentar simplificar o máximo possível de uma rotina de skincare é essencial, mas tem o que ser feito. Eu acho que é essa a mensagem que tem que ficar. Sim,
Então, assim, tem jeito, é importante, então, Sim. passar logo no começo, né, da gestação com o dermatologista, e é importante saber também que cada pele é de um jeito, né, não existe uma receita de bolo. Não. Então, não adianta, assim, você falar, usa tal Isso, sabonete, a minha amiga usou e vai funcionar pra mim. A vizinha, ou mesmo falar um sabonete aqui, porque cada um tem um tipo de pele, tem um né? tipo de pele. E na gestação, o que a gente mais fica preocupado é que tem alguns produtos de venda livre que contêm ácidos que a gente, na teoria, não gostaria que fossem usados na gestação. Vou dar um exemplo clássico, ácido salicílico. Sim. Então, assim, a gente sabe que a maioria dos sabonetes para acne contém ácido salicílico, que é um ácido que a gente não gosta muito que seja usado na gestação. E as gestantes compram venda livre, não precisa de prescrição, né? Então, por isso que é importante passar, para não ter aborrecimento no futuro, né? Aí, Ana, uma segunda queixa que eu acho muito frequente, que eu vejo no dia a dia, não sei se você também tem essa impressão, mas são as questões das pigmentações que podem acontecer durante a gestação, né? Então, a gente sabe que algumas... na verdade, assim, cerca de 90% das pacientes gestantes experimentam algum tipo de pigmentação, seja o melasma, que normalmente acontece no rosto, aquelas pigmentações de axila, virilha, genital, auréola mamária. Então, assim, eu vou falar um pouco do melasma, que eu acho que é uma das queixas que mais preocupa a paciente, porque fica exposta, né? Os outros escurecimentos consegue esconder com roupa. E assim, o melasma, ele entra basicamente naquela mesma situação da acne. Na maioria das vezes a gente usa ácido para clarear, então também tem alguns ácidos que são proibidos, né, durante a gestação, a gente evita usar. Mas tem tratamento também, tá? A gente hoje também tem novos ativos que estão no mercado que são totalmente seguros durante a gestação. Antigamente a gente tinha um pouco menos, tá? Sim. Lembrar que assim, o melasma ele vem na gestação, às vezes algumas pacientes não tinham melasma previamente, ele aparece na gestação e cerca de 30% dos pacientes mantêm o melasma após gestação. Isso que eu observo bastante, né? Então, grande parte das alterações gestacionais, após o período do puerpério, elas voltam. E o melasma, a paciente continua, né? Isso. Então, assim, é um incômodo muito grande para as pacientes. Eu vejo isso também. Acho que se eu fosse, assim, quantificar, a maioria dos pacientes que aparece para mim com melasma veio de melasma gestacional mesmo. Acho que é muito difícil o melasma que vem, assim, sem relação hormonal, gestacional. Mas, assim, tem tratamento. É claro que a gente é mais limitado no tratamento durante a gestação, né? Mas, normalmente, os quadros de melasma que aparecem na gestação também não são melasmas muito intensos, assim, não é uma coisa... É raro, tá? Pegar um melasma muito difícil, muito refratário ao tratamento. E depois, quando a paciente entra na amamentação, a gente tem um arsenal muito maior, né? Aí a gente já pode fazer laser, microagulhamento, já pode fazer outros tratamentos que são mais brutos, assim, né? São mais rápidos de entregar um resultado para o paciente estético interessante. E o melasma, ele também tem como a paciente evitar, né? Ou pelo menos tentar evitar que ele seja tão grave. Tem. Assim, cansativo às vezes falar isso, mas assim, o pilar principal de melasma é protetor solar, né? E isso é uma dúvida, foi interessante também a gente falar do protetor, porque é uma dúvida comum nas pacientes saber qual protetor que elas podem usar e qual que não pode durante a gestação. Teoricamente a gente pode usar qualquer protetor, desde os físicos até os químicos, né? A gente sempre opta pelos físicos durante a gestação porque eles são um pouco mais seguros, eles são uma base de minerais, só que a estética dele, a cosmética, é um pouco pior. Então, normalmente, os filtros físicos, eles ficam mais oleosos na pele, às vezes o paciente fica incomodado, eles são mais grossos, são mais densos, tá? Então, protetor químico também é seguro, tá? Tem sempre um ou outro burburinho falando alguma coisa, mas assim, é totalmente seguro. Até hoje a gente não viu nada que contraindique o uso na gestação. E protetor solar é assim, a pessoa tem que gostar de usar. Não adianta falar pra você, esse aqui é o mais seguro, mas a pessoa não usar, não adianta nada. Então assim, a única coisa que eu só recomendo mesmo pra quem tem melasma é que escolha um protetor com cor. Porque o pigmento do protetor confere uma proteção adicional ao protetor solar. Então, pra quem tem... Ele faz como uma barreira mecânica? Ele faz uma barreira mecânica, exatamente. Tá? Nossa. Então ele faz uma barreira física adicional aos protetores físicos, no caso dos protetores físicos, e aí os protetores químicos têm essa adição física do pigmento. Entendi. Então é muito interessante para quem tem desordens de pigmentação de maneira geral, não só o melasma. Então às vezes a pessoa tem uma hipercromia por algum outro motivo, sempre protetor com cor, com pigmento. Com pigmento. É muito mais interessante. Muito bom. E tem uma quantidade, uma numeração mínima?
Olha, a questão dos FPS é uma dúvida também frequente nos pacientes. Né? Elas perguntam bastante para mim, por isso eu vou tentar resumir um pouco, porque até para dermatologista é um pouco complicado essa questão do FPS. Mas de uma maneira geral, o FPS ele fala mais em questão de tempo de proteção do que de grau de proteção de fato. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho a pele muito clara. Se eu sair no sol do meio-dia, por exemplo, dá uns 10 minutos a minha pele já começa a ficar rosada, queimada, querendo começar a ficar aquele queimadinho de camarão. Se você usa um fator 30 de protetor solar, você multiplicaria esse seu tempo de queimadura solar por 30. Então, eu demoraria 300 minutos para começar a me queimar no sol. Entendi. Essa é a matemática por trás do protetor solar. Mas, qual que é o porém? Esses testes, eles são feitos em laboratório, igual uma sala nossa aqui, com ar-condicionado, climatizada, uma lâmpada que imita a radiação solar. Então, são condições perfeitas para que isso... que não são do dia a dia. Para essa matemática ser perfeita. Então, assim, no dia a dia a gente sua, a gente troca de roupa, a gente passa a mão, a gente passa a roupa mesmo, né? Vai coçar, lava o rosto. Lava o rosto. Então, isso tudo vai descaracterizando essa proteção solar. Entendi. Então, por isso que hoje, sempre que possível, a gente já deixa os protetores com um FPS maior, porque a gente sabe que assim, eles conferem mais tempo de proteção, mas ao mesmo tempo se o paciente dá uma escorregadinha e passa menos quantidade que o ideal, ou às vezes troca de roupa, alguma coisa assim, fica elas por elas. É meio que assim, pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso, pra gente, né, se der alguma degradadinha ali na proteção solar, ela ainda tá ali conferindo alguma coisa, entendeu? Mas é mais uma questão de tempo de proteção. Nossa, muito bom. Isso eu tenho certeza que os pacientes não sabem. Os pacientes pensam que é um grau de proteção, né? Tipo, o fator 90 protege 3 vezes mais que o 30. E a matemática não é essa. É o tempo. É o tempo de proteção. Muito bom saber, muito bom. Bom, vou falar de uma outra coisa agora que é o terror da gestação. Estria. As estrias abdominais, na verdade as pacientes elas acabam tendo estrias mamárias, abdominais, em região de flanco. E assim, eu tenho paciente que chega na primeira consulta do pré-natal já falando, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero ter estria, o que eu faço? Elas fazem qualquer coisa, né? E assim, a gente tem o hábito de orientar, né, a hidratação intensa, com óleos, com cremes, mas algumas pacientes realmente não conseguem escapar. Né? Então tem pacientes que tem mais, tem pacientes que tem menos. Antigamente a gente sabe que os tratamentos para as estrias eles eram mais escassos, então hoje a gente tem mais opções. O que você tem para trazer pra gente em relação a esse assunto? Ana, eu acho que a primeira coisa assim, quando a gente fala de estria, mais do que creme e medidas assim malucas, é realmente o básico. A gente sabe que a estria ela vem de um estiramento da pele, né? Um estiramento agudo, que a pele não está preparada, ela realmente é como se fosse uma rachadura, né, na pele. Então faz uma estica muito e faz racha. uma fenda, exatamente. Aí essa fenda fica inicialmente arroxeada, que eles falam a estria nova, né? Isso. Depois cicatriza, fica aquela estria branca. Mas assim, a pele, tudo que a gente puder conferir para ela de elasticidade nesse período é a base da prevenção. Então, desde o banho, às vezes tem paciente que usa sabonete inadequado e que a pele fica ressecada. Então, pele ressecada, craquela mais fácil. Sim. Né? Então, falta de hidratação também é a mesma coisa. Tá. Né? Então, assim, é realmente começar do básico. Então, um banho adequado com óleo de banho, normalmente, né? Os óleos de banho, eles têm esse nome de óleo, às vezes o paciente fica me olhando com uma cara falando, nossa, mas eu vou tomar banho com óleo. Mas é só um apelo, né, comercial que tem. Normalmente são sabonetes mesmo, sabonetes, só que não fazem tanta espuma, não ressecam tanto a pele. Às vezes temperatura da água também. A temperatura da água, exatamente, era outro quesito que eu ia entrar, porque tem paciente que gosta de tomar banho assim, pelando. Né? Eu também gosto de banho quente, eu vou confessar aqui que eu sou um dermato meio às avessas, mas o que a gente tem que ter ideia é o seguinte, tomou banho quente, tem que hidratar depois. Tá? Até banho convencional, o ideal é que você hidrate depois a pele. Existe alguma diferença assim entre usar um bom hidratante mais grosso, mais balme, assim, né, que a gente fala, ou um óleo de amêndoas, por exemplo, óleo de semente de uva? Tem diferença? O hidratante para o óleo? Tem bastante diferença. Até entre os próprios, falando dos próprios hidratantes, já existe uma diferença significativa entre eles. Alguns têm cosméticas mais leves, né? Então, assim, para paciente que às vezes fica incomodado, principalmente homem, tá? Eu vou puxar um pouco para o público masculino só para exemplificar, mas homem tem pelo, então assim, você passa uma coisa muito grossa, não vai usar. Então, assim, tem que ajustar também o gosto do paciente.
Mas até entre os hidratantes existe essa diferença. Então os mais grossos, os mais cremes, normalmente eles hidratam mais porque tem mais gordura mesmo ali. Sim. Então eles conferem mais hidratação do que as loções, por exemplo, tá? Agora, tem uma diferença assim, significativa entre hidratante e óleo de hidratação. Tá. O hidratante, ele hidrata mesmo, ele puxa água para a pele, tá? Ele tem gorduras, claro, que conferem assim um alisamento da pele, né? Faz assim uma hidratação, mas a gente tem alguns componentes que eles puxam água mesmo. Tá? Então, por exemplo, a ureia é um componente que puxa água, a dimeticona também, tá? Então, são ativos que puxam água para a pele e aí a pele fica mais hidratada. Agora, o óleo de hidratação, ele funcionaria como se fosse um plástico filme. Então, ele não puxa água para a pele, mas ele faz um revestimento que previne que a pele desidrate. Entendi. Entendeu? Então, para paciente gestante, quando eu quero prevenir estria, normalmente eu combino os dois. É isso que eu ia falar. Então o ideal é os dois. Um que puxa, o outro que não deixa perder. Você passa primeiro o hidratante para realmente ele dar aquela hidratada na pele, atrair as moléculas de água para a pele e depois você sela isso com óleo de hidratação. Entendi. Aí fica assim, perfeito. Tá. E aí assim, se a paciente fez todo esse cuidado, mesmo assim apareceram as estrias, o que ela pode fazer para melhorar isso? Então, durante a gestação, Ana, a gente é meio limitado. Tá? Os procedimentos, assim como lasers, microagulhamentos, a gente não tem estudos assim que garantam muita segurança nesse período. Então, assim, eu falo isso para elas, mas elas querem de qualquer jeito fazer uma coisa durante a gravidez. Vocês estão vendo, né? Não pode fazer a maior parte dos tratamentos de estria enquanto a paciente ainda está gestante. Infelizmente. Mas aí, passado o período do parto, já na amamentação a gente já consegue fazer quase tudo. Tá? Mesmo durante a amamentação, Mesmo né? durante a amamentação. Então, procedimentos como microagulhamento, laser já ficam liberados, né, na amamentação. Alguns ácidos a gente evita também, né? Mas mesmo assim ainda tem alguns ácidos que a gente pode usar em locais, por exemplo, estria abdominal, sem problema. Aí quando a estria na mama, tem coisa que a gente não pode usar por conta da lactação mesmo. Mas os tratamentos pós-gestação também são muito bons. Tá? Então assim, por mais que às vezes a paciente fique preocupada, nossa, não tenho o que fazer. Hoje tem muito o que fazer. Isso é ótimo. Felizmente. Felizmente, né? As coisas vão evoluindo. Na época das nossas mães, vós, ficou com estria, não tinha o que fazer. Na época das nossas mães só tinha o óleo, nem hidratante tinha muito. Hoje você vai na farmácia, tem, assim, que eu lembro de cabeça, tem umas 5 marcas grandes que já fazem hidratantes específicos para gestação, né? Então assim, isso que eu lembro de cabeça, mas tem mais um monte ali de marcas para público já gestante, né? Então já é direcionado. Então hoje a gente tá ainda bem que as coisas estão evoluindo. Já que a gente entrou para a fase pós-gestação, né? Então existe também no período do puerpério uma coisa que deixa o pessoal de cabelo em pé, não de cabelo em pé, porque na verdade de cabelo no chão, né? Então as pacientes falam, doutora, tá caindo tufos de cabelo. Então o banheiro fica lotado de cabelo, o que eu faço, não sei o que. Então, assim, existe, né, o eflúvio telógeno, que a gente fala, no período puerperal, geralmente depois de uns 3 meses de amamentação e tal, que começa. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, Ana, essa condição de queda de cabelo é comum, quase toda a gestante vai experimentar isso no pós-parto. E é mais uma questão de consciência de que isso vai acontecer. Não é uma queda permanente, que eu acho que é o que mais preocupa as pacientes. Elas vêm achando que vão ficar carecas, né? Perde o volume capilar. Mas é totalmente reversível e é autorreversível, que é o melhor de tudo. Na grande maioria dos casos nem demanda tratamento, tá? O que acontece? Durante a gestação, os hormônios estrogênicos, principalmente, eles estão em grande quantidade, eles fazem uma retenção capilar. Então aquele cabelo está na fase de crescimento, ele fica na fase de crescimento um tempo, depois ele entra na fase de queda. Na gestação ele fica mais tempo preso nessa fase de crescimento. Então, por isso que toda gestante tem o cabelo maravilhoso, exatamente, né? Tira um monte de foto. O cabelo, normalmente elas amam o cabelo da gestação. E aí de repente vem uma queda que estraga esse prazer todo da gestação, né? Mas é só porque realmente há uma mudança de ciclo. Acabou o hormônio, aquele cabelo que deveria ter caído vai cair agora, só que tudo de uma vez, assim, né? Mais rápido. Mas o folículo continua lá.
Porque às vezes eu vejo paciente falar, saiu com aquela pontinha branca. Gente, aquilo não é o folículo, tá? O pessoal fala que é a raiz do cabelo, mas aquilo é uma queratina só que sai junto. Tá. O folículo tá lá na pele do cabelo e vai crescer cabelo. Então vai crescer o outro onde caiu aquele. Vai crescer. A questão só é que assim, o cabelo ele cresce em média 1 centímetro por mês. Entendi. Tá? Então gera um pouquinho de ansiedade, porque você imagina, você tira um fio seu de cabelo, o seu deve ter o quê? Uns 20, 30 centímetros quase. Tem 2 anos aqui de cabelo, essa parte começou há 2 anos atrás. É isso, não adianta ter pressa, assim, que o cabelo não vai crescer do dia pra noite, infelizmente. Entendi. Mas é uma queda reversível. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é essa. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, felizmente quase tudo é reversível. A acne vai melhorar, o melasma vai melhorar, as estrias vão melhorar e a queda de cabelo vai melhorar também. Sim. Tá? É só realmente ter essa consciência, porque as pacientes elas ficam desesperadas mesmo. Sim. E você puxa, realmente sai tufo de cabelo. Eu acho que até eu, se fosse mulher, ia ficar preocupada. Fica. Às vezes até minhas colegas que são dermato ficam preocupadas e falam, meu Deus do céu, mas será que isso vai passar mesmo? Não, eu lembro que eu passava a escova assim e aí parecia que saía metade do meu cabelo. Oh, meu Deus! Eu tenho pacientes que teve que cortar o cabelo bem curtinho, né? Porque começou a falhar demais. E aí, legal você ter falado isso também. Gente, vamos desmistificar uma coisa aqui. Cortar o cabelo quando ele tá caindo não faz diminuir a queda, tá? Não, O cabelo saiu do couro cabeludo, o que você faz com ele, o couro cabeludo não tá nem sabendo. Então se você cortou, se você pintou, o couro cabeludo tá lá na dele, tá? Tem alguns casos, raríssimos casos, tá? Que às vezes a pessoa fica com uma queda estendida mesmo. Normalmente essa queda ela é bem limitada, ela fica ali no máximo assim, uns 9 meses, 1 ano, assim. Mas normalmente para com 3, 4 meses já. E aí a gente já caracteriza isso um eflúvio crônico, né? Entendi. E aí realmente demanda tratamento. É claro que a gente nesse período, mesmo sendo esperado no pós-parto essa queda, eu sempre peço exame também, porque às vezes no parto perde um pouco de sangue, né? Às vezes tem alguns partos que são mais complicados, aí pode cair um pouquinho o nível de ferro e ferritina, né? Pode às vezes ter alguma alteração tiroidiana também, então a gente sempre investiga. A investigação é importante também, tá? Mas mesmo que tenha alguma coisa de alterado nos exames, a gente consegue corrigir facilmente, né? Repor uma vitamina ou controlar um quadro de hipotireoidismo e tal. E melhora, tá? E mesmo que demande algum outro tratamento adicional, a gente também tem tratamento. Aí entra no período pós-parto também, a gente já fica bem mais liberado de medicamentos assim que a gente pode usar. Entendi. Tá? E você faz todos esses tipos de tratamento, Faço. né? Aqui na clínica a gente faz todos os tipos de tratamento para todas as condições que a gente falou, né? Eu sempre gosto de ter essa consulta dermatológica, porque realmente é onde a gente conversa tudo, a gente vê tudo, desde os antecedentes pessoais, familiares, são importantes também, são bem relevantes, e às vezes até as coisas que já usou, que não gostou, a rotina, a paciência do paciente também, às vezes até o quanto quer gastar, o quanto não quer gastar, então é muito importante a consulta, mas a gente consegue fazer assim, desde uma rotina simples até aquelas que a paciente fica o dia inteiro só fazendo cuidado com a pele, para quem gosta. Mas na verdade é ótimo para mulher e para mulher puérpera também sentir que está tendo esse autocuidado, né? Exatamente. Eu acho que faz parte, faz bem e dá mais segurança. Eu acho que quando a paciente tem um tratamento, ela tem um plano de tratamento, ela se sente mais segura também. Sim, né? Com certeza. Confere mais segurança para o paciente. Bom, André, queria agradecer, né? Todas as agradeço. informações que você trouxe foram super relevantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar, né, todas as informações das suas redes sociais, etc. Caso alguém queira entrar em contato, né? Então, assim, acho que, enfim, você pode tirar as dúvidas. Sim, o meu Instagram é andré.dermato, é bem fácil. Se vocês quiserem mandar dúvidas lá, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho porque é correria, né? Mas eu sempre respondo, eu faço caixinha de pergunta. Tem vídeo meu lá também dando algumas explicações de algumas questões que a gente comentou, tipo melasma, eflúvio. Então é só me seguir lá que a gente conversa. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Então é isso, pessoal, um beijo.